Olá, na aula de hoje nós vamos ver a introdução à química. Então, antes de começar, a gente tem que saber o que estuda a química, o que essa ciência se preocupa em estudar. Primeiro, a química é o estudo da matéria, suas propriedades e transformações. Mas o que é matéria? Matéria é o material físico do universo, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que nos cerca é matéria, e essa matéria apresenta suas propriedades, as suas características. E essa matéria, ela pode sofrer transformações, pode sofrer mudanças. Então, quando a gente fala em matéria, por exemplo, a Terra, o planeta Terra é matéria. O nosso corpo é matéria. E toda matéria é constituída por algo. Nesse caso, 90% da crosta terrestre é formada por oxigênio, silício, alumínio, ferro e cálcio. 90% da massa do corpo humano é formado por oxigênio, hidrogênio e carbono. O que isso quer dizer? Que toda matéria ela possui uma composição. E essa composição, e nessa composição vão estar presentes os elementos químicos. No caso aqui, 90% da crosta terrestre são formados pelos elementos oxigênio, silício, alumínio, ferro e cálcio. A mesma coisa o corpo humano. 90% do corpo humano é formado pelos elementos oxigênio, hidrogênio e carbono. Então, toda a matéria é formada por elementos, e esses elementos são formados por átomos. Vocês vão ver mais para frente a definição de átomos. Vamos estudar mais profundamente o que são átomos. Então, a combinação entre átomos originam as substâncias. Imagina que os átomos são pequenas esferas, como se fossem pequenas bolinhas. Esses átomos eles podem se combinar, se unir uns aos outros para formar algo maior. Então, um átomo é uma bolinha, uma esfera. Essa esfera pode se unir a outra esfera, que pode se unir a outra esfera, que pode se unir a outra esfera, para formar algo maior, formar a matéria. Então, toda a matéria é formada por pequenas partes, que nós chamamos de átomos. Esses átomos podem ser iguais ou diferentes. Quando nós temos uma combinação entre átomos iguais, nós vamos ter aí o que nós chamamos de substâncias simples. Então, toda substância simples é formada a partir da união entre dois ou mais átomos iguais, que pertencem ao mesmo elemento químico. Já substâncias compostas vão ser formadas a partir da união entre dois ou mais átomos diferentes, certo? Então, toda substância simples é aquela substância formada a partir de átomos do mesmo elemento químico. Já substâncias compostas são aquelas formadas a partir da união entre átomos de elementos químicos diferentes. Por exemplo, o ar. O ar é formado por, basicamente, nitrogênio, CO2 e vários outros gases. Então você vê aqui, ó, que o gás nitrogênio, a fórmula química dele é N2. O que significa esse N2? Que o elemento químico que forma o gás nitrogênio é o elemento nitrogênio. E na sua composição, ele é formado por dois átomos de nitrogênio. CO2, ele é formado por dois elementos químicos, pelo carbono e pelo oxigênio. Mas quantos átomos? Um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Então, substância simples é constituída por apenas um elemento químico. Aqui, ó, o nitrogênio é uma substância simples, é formada por apenas um elemento químico, tem apenas nitrogênio. Já uma substância composta é constituída por dois ou mais elementos químicos distintos. Então, no caso aqui, ó, eu tenho carbono e oxigênio. No estudo da química também, a gente vê as transformações da matéria.
Um dos tipos de transformação é a transformação física. Nessa transformação física ocorre apenas a mudança de estado físico. Então, quais são os principais estados físicos que nós conhecemos? O sólido, o líquido e o gasoso. Cada estado físico desse apresenta características diferentes, comportamentos diferentes. No sólido, toda matéria que se encontra no estado sólido, ele vai ter tanto forma quanto volume definido. Um sólido, geralmente, ele é rígido. Nem os líquidos e nem os sólidos podem ser comprimidos a qualquer escala apreciável. O que isso quer dizer? Que você não pode comprimir nenhum líquido e nem um sólido. Já o líquido tem um volume definido, mas não tem uma forma definida. Gás não tem volume nem forma definida, pode ser comprimido ou expandido. Então, essas características aí, elas acontecem devido ao comportamento das partículas que constituem essa matéria em cada estado físico. Ou seja, vai ser o comportamento dos átomos que constituem essa matéria. Por exemplo, no estado sólido, as partículas, os átomos, vão estar muito mais próximos uns aos outros. Praticamente não existe movimentação entre eles. Eles não podem se movimentar entre si. A sua posição é rígida. O único tipo de movimento que existe aqui é o movimento vibracional. As partículas aqui ficam vibrando na sua própria posição, mas não mudam de posição. É justamente essa característica aqui, esse comportamento, que vai garantir aqui, a forma e o volume definido. E também a rigidez que o sólido apresenta. Já no estado líquido, as partículas aqui, elas já podem se movimentar entre si, não existe mais aquela configuração rígida como no sólido. É justamente esse comportamento que vai garantir que o líquido não tem uma forma definida. E no gás, as partículas se encontram muito afastadas umas das outras. Elas têm movimentação livre, podem percorrer grandes distâncias. E é isso aí que permite que todo gás seja comprimido e expandido. Eu posso comprimir um gás porque existe muito espaço vazio entre eles. E um gás também pode ser expandido porque as partículas têm movimento aleatório. Elas podem percorrer grandes distâncias, ocupar um máximo de volume possível. E nós também sabemos que pode haver a mudança de estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, o processo inverso e também o processo direto. Cada setinha dessa aqui, ela tem um nome que vai caracterizar o nome desse processo, né? Vai dizer o que vai estar acontecendo. Então, a primeira atividade que vocês vão ter que fazer é pegar o livro de vocês, livro 1, frente 232, capítulo 1, propriedades da matéria, certo? Vocês vão ler nesse capítulo e identificar qual é o nome de cada um desses processos, representados aqui, por essas setas. Espero que vocês tenham gostado da aula e bons estudos.